Já virou uma rotina dos brasileiros todo final de semana haver manifestações golpistas, pró-ditadura, pró-intervenção militar em Brasília e com a participação, com o Bolsonaro dando ar de sua graça e saudando intervencionistas militares, saudando pessoas que estão lá protestando contra o Supremo, propondo o fechamento do Supremo, de Congresso, ou seja, vir aqui mais uma vez falar as mesmas coisas que eu falei anteriormente não faz sentido nenhum. E também não faz sentido nenhum vir aqui ler as notas de repúdio do presidente da Câmara, de ministro supremo, de deputados, de figuras públicas. Não faz sentido, porque essas notas de repúdio não dizem mais nada. Você tem um presidente que sistematicamente, toda semana e praticamente todos os dias faz algum tipo de ato antidemocrático, algum tipo de fala que ataca outros poderes da República. Todos os dias são assim, mas principalmente durante esses atos de final de semana, e aparentemente tem pouca coisa a ser feita. Porque a manobra que o Bolsonaro fez agora recentemente é dialogar com o Centrão, e esse é um ponto que a gente vai abordar hoje aqui, é dialogar com o Centrão, com os partidos fisiológicos do Brasil, né? Partidos que não têm muita ideologia definida, que não têm uma proposta de país, mas que querem sim exercer o poder. Então querem orbitar o poder e receber as mamatas. O mesmo presidente que se elegeu com o discurso de que não haveria tomar lá da cá, está fazendo exatamente isso agora. Está fazendo tomar lá da cá, está comprando o apoio de partidos do Centrão. Só que nesse final de semana teve um elemento adicional, que foi o depoimento do Sérgio Moro. O depoimento dele na Polícia Federal em Curitiba. E esse é o segundo aspecto que a gente vai abordar aqui. Então, para começar, sobre um eventual impeachment, né? Porque a fala de ontem do Bolsonaro, eu vou pôr para vocês aqui, para que vocês ouçam ele falando. E vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado, e Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. Amanhã nomeamos novo diretor da PF e o Brasil segue o seu rumo aí. Alguém dizendo que não vai negociar mais, alguém dizendo que está no limite dele já e que ele vai defender a Constituição a qualquer preço. Essa fala dele não demonstra alguém que tem poder, não. Não demonstra alguém que está fortalecido, não demonstra alguém que está no controle da situação. Inclusive ele fala aqui que ele tem o apoio das Forças Armadas, embora a mensagem das Forças Armadas não seja muito unificada. Por um lado, tem generais da reserva que falam em off, né? Nunca falam diante da câmera, sempre falam em off, que dizem que não tem nenhuma chance das Forças Armadas apoiarem o Bolsonaro, enquanto que, por outro lado, a gente sabe que tem núcleos militares que adorariam chegar ao poder de novo. Essa semana me mandaram por e-mail aqui alguns comunicados internos do clube militar. E a mensagem que eles passam, por exemplo, glorificando a Revolução de 64, né, o golpe militar de 64, ou glorificando o regime militar, demonstra assim que você tem uma forte ala militar que não tem nenhum problema com autoritarismo e com ditadura. Então, eu imagino que quando o Bolsonaro fala isso, que ele tem apoio das Forças Armadas, certamente tem ali um grupo de generais, um grupo de pessoas próximas a ele, que embarcariam sim numa ruptura democrática. Suponho, por exemplo, General Heleno, me parece um que faria isso, porque já, quando perguntado sobre o Novo AI-5, disse, temos que pensar como faria isso aí. Ou seja, me parece alguém que adotaria sim essa postura. Então, é preocupante sim que você tenha generais, por exemplo, nesse mesmo tom. Como já disse aqui anteriormente, já citei várias vezes o mesmo livro aqui, que é o Coup d'État do Luttwak, no qual ele fala sobre isso. Você não precisa que todo o exército embarque num golpe de Estado. Não precisa. Basta que você tenha ali certos generais, certos líderes que consigam agremiar um setor das Forças Armadas, eles dão o golpe, ocupam o centro do poder, ocupam pontos estratégicos e depois o resto vai, né? O resto se segue. Isso seria relativamente fácil quando você tem poder centralizado, como tem no Brasil, por exemplo, ou como tem em governos estáveis. Quando você tem fragmentação política, diferentes centros de poder, o que acontece geralmente é uma guerra civil prolongada e aí ficam meses ou anos de conflitos sanguinolentos. Bem, esse é o primeiro ponto. A gente não sabe até o momento qual é a postura oficial das Forças Armadas. Se elas embarcariam
numa postura antidemocrática ou se elas confrontariam o Bolsonaro. Eu acho possível, na verdade, se porventura o Bolsonaro tentasse isso, que eu acho que ele não tem condições de fazer isso agora. Se ele tentasse um golpe militar, até poderia ser bem sucedido inicialmente, mas depois os generais derrubariam o Bolsonaro e tomariam o controle. Eu consigo imaginar certos líderes militares seguindo as ordens do Bolsonaro. Eu acho muito improvável isso. Eles respeitam agora porque ele foi eleito, mas no regime ditatorial eu não acho possível que o Bolsonaro lidere. Pelo contrário, eu acho que ele seria derrubado em questão de semanas. Mas, hipoteticamente falando aqui, né? Porque, como eu disse, eu não vejo que ele esteja em posição de poder agora. Pelo contrário, ele está acuado, ele está fragilizado. Tanto que tem feito essa manobra, como eu disse, de lidar com o Centrão agora. O famoso toma lá da cá, que ele tanto criticou e que, na cabeça do bolsonarista, ele não faria isso. É importante a gente pensar que, como eu disse aqui, o Centrão, né, esses partidos do Centrão, não tem uma ideologia definida. A ideologia deles é o poder, a ideologia deles é estar próximo, recebendo as benesses de se afiliar ao poder. Então, por exemplo, agora o Bolsonaro vai distribuir para o Centrão, para comprar o apoio desses partidos, só que, se por acaso houver uma grande insatisfação popular, o povo em massa protestando contra isso, contra o Bolsonaro e pedindo a cabeça dele, esses partidos, esses políticos do Centrão, eles facilmente viram a casaca porque eles não têm nenhum compromisso com ninguém, a não ser que o próprio bolso deles, a não ser que a própria influência que eles exercem. Então eles viram do dia para a noite, como fizeram com a Dilma também. Se é para derrubar alguém, eles derrubam também, põem o próximo, desde que eles sempre estejam orbitando o poder. Então para eles é indiferente se é Bolsonaro, se é Dilma, se é Lula, se é Temer, se é Fernando Collor, se é Sarney, se é qualquer pessoa, Fernando Henrique, tanto faz, desde que a boquinha deles esteja assegurada. Então nesse momento o Centrão se aproxima do Bolsonaro para tentar sugar o máximo possível enquanto o Bolsonaro está no poder ainda, porque a queda dele pode ser iminente, sugar o que eles puderem, e depois quando entrar o próximo, que seria o Mourão, né, já estarem ali chupinzando, né, parasitando o Estado. Então eu não confiaria muito nesse apoio do Centrão, não. Eu acho que se rolasse um processo de impeachment, embora muita gente diga que não tem as condições políticas para isso, né, para avançar uma pauta como essa de impeachment no meio da pandemia, com esse apoio comprado, eu acho que se houvesse um impeachment, esses partidos do Centrão avaliariam o que seria melhor para eles. Se é melhor manter o Bolsonaro ou não, então é difícil prever, na verdade, porque é um jogo muito instável e em constante mutação. Então, primeiro aspecto. O segundo aspecto, como eu disse, dessa fragilidade do Bolsonaro, tem a ver com o depoimento do Moro no sábado. Ele foi lá, 8 horas de depoimento na Polícia Federal e, segundo consta aqui nas reportagens, ele apresentou provas contra o Bolsonaro. Ele mostrou as provas que tinha mostrado já no Jornal Nacional, mas mostrou outras provas. A Polícia Federal conseguiu baixar conversas antigas do celular do Moro, no qual ele confirmaria isso. Quero ler um trechinho da reportagem aqui da Folha de São Paulo que fala sobre isso. Diz o seguinte aqui: de acordo com assessores próximos ao ex-ministro, Moro se disse aliviado com o depoimento. Ele afirmou ainda a aliados que não havia motivo para se preocupar porque todas as acusações feitas por ele foram precedidas de material probatório. Isso é o mínimo que você esperaria de um juiz, na verdade, né? Então, assim, levando em consideração a carreira dele como magistrado, você supõe que, ao fazer acusações como ele fez contra o Bolsonaro, que ele tivesse a prova necessária para isso, ou as provas, as evidências para isso. Porque senão, quem ia se queimar no final seria ele. Embora também não se descarte essa possibilidade. Porque, bem, interrogaram o Moro, baixaram as conversas dele. Se por acaso ele encontrar algum tipo de conversa aqui, se por acaso se confirmar em algum momento que havia de fato essa negociação entre Bolsonaro e Moro para uma vaguinha no Supremo, aí sim o Moro vai se enrolar. E, além disso, né, o que diz na reportagem aqui, que eles talvez também tenham que interrogar o Valeixo, que era o diretor-geral da Polícia Federal, que foi o pivô dessa saída do Moro do governo, né, ele alega pelo menos, e também, até possivelmente, o próprio Bolsonaro. Então, cada uma dessas pessoas ali que foram interrogadas, e o Moro mencionou que ministros também já ouviram essas conversas entre ele e o Bolsonaro, então, quando as pessoas forem interrogadas, aí sim a gente pode surgir com novas evidências aqui, e o próprio Sérgio Moro pode cair na própria armadilha dele também. Mas repito aqui, o mínimo que você esperaria de um juiz, de um ex-juiz, seria que ele tivesse as evidências necessárias, suficientes e fortes bastante para corroborar aquilo que ele havia dito. Senão ele é um idiota, simplesmente, né? Alguém que joga as coisas no ar ali e
não tem como comprovar isso. Então, com essa investigação que está rolando agora relacionada à demissão do Sérgio Moro, isso pode chegar até o presidente e esse pode ser o processo mais rápido, na verdade, para a derrubada do Bolsonaro. A preocupação dele agora, do Bolsonaro, né, me refiro, não quer dizer necessariamente um processo de impeachment, eu acho, mas sim a essa investigação agora via Supremo que pode chegar até ele. E aí sim a gente vê de maneira bastante nítida a possibilidade de remoção do Bolsonaro. É claro que isso também passa pela Câmara, né? Mas mesmo assim, como eu disse, não dá para esperar a lealdade do Centrão. Eles vão para onde sopram os ventos. Como a gente pode pensar que nos bastidores estão havendo conversas, certamente sobre isso, sobre remoção, sobre pôr o vice no lugar, então, cada um ali vai pesar estrategicamente aquilo que é mais vantajoso para si. Mas é importante reforçar esse ponto. O ato de Bolsonaro, ontem principalmente, mas em outras circunstâncias, são os atos de um homem desesperado, de um homem que sabe que sua carreira política, a sua presidência está por um fio. É difícil mensurar o apoio dos militares para o Bolsonaro, mas ele certamente se sente acuado agora. Mas aqui, para concluir, o Bolsonaro está relativamente isolado agora, embora esteja comprando apoio do Centrão. A fala dele de ontem foi uma fala de desespero. Ele deve saber que o Moro tem provas contra ele e que isso vai avançar e que vai chegar até ele. Então ele está tentando agora radicalizar em seu momento final. Se ele não fizer agora isso, ele não faz depois. Mas eu quero saber a leitura de vocês sobre isso. O que vocês viram ontem aí nas manifestações? Como vocês entendem esse momento? Como vocês entendem a postura do Bolsonaro agora? Se ele tem força para fazer um golpe militar no Brasil? Se ele teria esse apoio de fato dos militares ou não? Como você entende essa situação? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!